Wassef, você até tentou, mas não deu certo porque mentira tem perna curta e, como diria a música do Engenheiros do Havaí, crimes perfeitos não deixam suspeitos. Primeiro que para você colocar essa base argumentativa sua na frente de um juiz e fazer com que o juiz acredite no que você está falando, vai ser bem complicado, de início. Segundo, existem um monte de incongruências no que você falou e até mesmo eu, Carlito Neto, sem ser investigador desse caso envolvendo o Queiroz, sem ser investigador do caso envolvendo a Marielle Franco e sem ser também investigador do caso do Adriano da Nóbrega, eu consigo apontar aqui diversas incongruências no que você falou e também, de certo modo, existem algumas inconsistências na sua fala, até porque contradições ficam evidentes. Desde o momento que você disse que não conhecia o Queiroz, até o momento que você passa a dizer que não só conhecia o Queiroz, mas que deu sim abrigo a ele por conta de uma situação humanitária, porque ele ia ser morto se não fosse a sua intervenção, e que o clã Bolsonaro não sabia disso, e que você fez isso por livre e espontânea vontade. Primeiro de tudo é saber, por exemplo, qual o interesse de você que viria a ser, por exemplo, advogado do Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, ter interesse em esconder o Queiroz, sendo o Queiroz o principal investigado da denúncia e possivelmente a acusação que possa vir a culpabilizar o seu ex-cliente pelo crime de corrupção ativa dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Segundo, o seu discurso sobre a Marielle Franco não faz sentido, assim como o discurso também do Adriano da Nóbrega. Eu não vou dar muito spoiler aqui, assista o resto do vídeo que vocês vão entender junto comigo que a cada dia que passa, os Bolsonaros e o Frederico Wassef se complicam ainda mais. Bora pro vídeo. Lembra você que se você gostar do vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que outras pessoas tenham contato com os vídeos que a gente produz aqui, pega esse ou outro vídeo do canal que você acha extremamente importante e manda para o máximo de pessoas possível, porque somente assim a gente consegue ampliar a nossa rede aqui. E caso você queira ser apoiador do canal, queira fazer algum tipo de patrocínio, entre em contato com os links que estão aqui na descrição para ser apoiador através do Apoia-se ou através de doação nas contas bancárias. E se quiser ser membro do canal, aqui embaixo tem um botão intitulado de Seja Membro, onde você passa a ser membro e passa também a ter direito aos cursos que o canal disponibiliza. Pois bem, meu povo, além agora da possibilidade da delação premiada do Queiroz ser fechada com o Ministério Público, tem outro problema rondando o clã Bolsonaro, que é o Frederico Wassef, que na minha opinião particular está fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Sérgio Moro. Ele está jogando indícios aí de que a família Bolsonaro obviamente que sabia, já que ele nega o tempo todo que a família não saberia, e a família vai acabar sendo encontrada em algum momento desses diálogos que vão ser descobertos nos celulares que foram apreendidos com o Queiroz, e aí a família Bolsonaro pode cair e ele ainda vai alegar que ele não falou nada. Antes de mais nada, vamos entender aqui o discurso do Frederico Wassef. Ele que até pouco tempo atrás dizia não conhecer o Queiroz, dizia não saber onde estaria o Queiroz e dizia também não ter tido nenhum tipo de contato com o Queiroz, teve o Queiroz encontrado em sua casa no interior de São Paulo, em Atibaia. Ele é tão esperto que no início disseram que o Queiroz estava morando na casa dele e ele falou que o Queiroz não morava na casa dele. Porque realmente, se você for olhar no sentido jurídico, existe uma diferença entre moradia, residência e domicílio. E eu já fiz um vídeo aqui, inclusive, falando sobre isso aí. Mas basicamente a diferença seria o seguinte, que na moradia a pessoa se estabelece com ânimo de se permanecer ali por um tempo, né? Não ficar temporariamente. E leva, inclusive, parte da sua vida para aquele local. E pode, inclusive, ter mais de uma morada. No caso da casa de Atibaia, ela poderia ser a morada do Wassef. Mas realmente ela poderia não ser a morada do Queiroz. E é por isso que ele deixa claro isso, que ele não morava lá. Só que tem um problema. Como ele viu que mentira tem perna curta, que as informações estavam sendo desencontradas, 3 funcionários de um hotel em Atibaia confirmaram que o Queiroz esteve em Atibaia ainda em dezembro de 2018, junto com o Wassef, ficou em um hotel, inclusive o Wassef pagou em dinheiro a estadia do Queiroz nesse hotel. O discurso dele de dizer, por exemplo, que o Queiroz nunca tinha estado com ele, que ele não conhecia o Queiroz, tinha caído por terra. Por quê, Carlito? Porque existe um documento que registra a chegada de Queiroz em um hotel, um check-in, e existem também 3 testemunhas afirmando que viram o Queiroz chegar lá junto com o Wassef.
É óbvio que esse hotel deve ter também sistema de câmeras e é óbvio também que a polícia já deve ter ido atrás disso para ver se consegue juntar as imagens. E percebendo que a história dele estava indo por água abaixo, ele decidiu voltar atrás e admitir que ele deu sim a briga ao Queiroz, alegando questão humanitária. Ele disse que deu a briga ao Queiroz porque descobriu um plano mirabolante para poder matar o Queiroz e colocar a culpa no Jair Messias Bolsonaro, assim como em tese teriam feito com a morte da Marielle Franco, quando o porteiro teria dito, por exemplo, que o Jair Messias Bolsonaro teria autorizado a entrada do Elcio Queiroz no condomínio onde o Rony Lessa mora, que é o mesmo do Jair Messias Bolsonaro. Morava, na verdade, que agora ele está preso. Só que tem um problema, Ocef. Você passou a ser humanitário com Queiroz ainda lá em dezembro de 2018. Pouco mais de um mês de estourada a Operação Furna da Onça, que segundo o Paulo Marinho, o Flávio Bolsonaro foi informado com antecedência e com isso foi possível ele exonerar tanto o Queiroz do seu gabinete, quanto o Bolsonaro exonerar a Natália de Queiroz do gabinete dele, já que o Bolsonaro à época era deputado federal e o Flávio à época era deputado estadual. Só que vamos para a linha do tempo. Você alega que descobriu que tinha um plano para poder culpar o Bolsonaro da morte do Queiroz, porque iriam matar o Queiroz e iriam dizer que foi o Bolsonaro que mandou matar o Queiroz, assim como aconteceu na situação do porteiro do condomínio do Bolsonaro. Só que tem um pequeno problema cronológico aí, Ocef. A história do porteiro surgiu em 2019, não no final de 2018. Então, a não ser que você tivesse uma bola de cristal e viajasse para o futuro e soubesse que o porteiro iria falar que o Bolsonaro teria, em tese, liberado a entrada do Elcio Queiroz na casa do Rony Lessa, que morava no mesmo condomínio que o Bolsonaro, não faz sentido você proteger um cara de supostamente uma morte que levaria à acusação de um cara que não seria o culpado, do mesmo jeito que tentaram fazer com o caso da Marielle, que aconteceria no futuro. Ou seja, como é que você previu lá em 2018 ainda que a situação envolvendo o Queiroz e o seu possível assassinato seria a mesma que teriam tentado fazer com o Bolsonaro e com o porteiro, se a situação do porteiro ainda não tinha acontecido? Uma incongruência que eu já citei aqui. Outra incongruência que eu preciso citar para você. Se você tem essas provas sólidas, se você tem essas provas cabais que comprovam que existia um complô para poder matar o Queiroz e provavelmente esse mesmo complô que estava junto para matar o Queiroz foi o complô que mandou matar o Adriano da Nóbrega, por que é que você não apresentou essas provas, já que de cara essas provas poderiam beneficiar o seu ex-cliente, o Flávio Bolsonaro? E se você não concorda com a minha tese, vamos raciocinar aqui. O meu cliente, que é acusado por parte de alguns indivíduos aí que movem um processo em relação a desvio de dinheiro, é acusado de comandar um esquema de corrupção. O cara que é acusado de operar esse esquema de corrupção junto com o meu ex-cliente, ele está sendo ameaçado de morte por um determinado grupo. E esse grupo tem o interesse de prejudicar fulano, beltrano e ciclano. Esse seria o álibi perfeito para você, inclusive, conseguir a absolvição do Flávio Bolsonaro. Já que esse suposto grupo que queria matar o Queiroz para culpar o Bolsonaro, teria também algum tipo de interesse que não era esse, obviamente, pelo que a gente consegue perceber. Só que, na minha opinião, não tem e não teve nada disso. O Ocef está meramente manipulando as peças do xadrez. Ele está, de certo modo, mandando mensagem para o público que o clã Bolsonaro sabia, sim, de tudo. E que ele sabe de muita coisa. E que os Bolsonaros se preparem. Porque não é somente o Queiroz que pode abrir o bico, não. O Frederico Assef também pode abrir o bico. Ele alegou que o motivo pelo qual ele aceitou acolher o Queiroz não foi só essa questão, por exemplo, da ameaça de morte, mas também porque ele já enfrentou alguns cânceres e sabe como é difícil passar por isso, e um cara que já estava com a situação familiar muito debilitada, com a situação de saúde, não podia sair pela rua, estava sendo perseguido, estava sendo isso, estava sendo aquilo, ele se sensibilizou com aquilo e acabou sendo solidário ao Queiroz. Só que vamos para os problemas que vêm agora para frente. Você tinha contato direto com o Flávio Bolsonaro e era advogado do Flávio Bolsonaro no mesmo período que dava moradia ao Fabrício Queiroz. Inclusive, segundo informações divulgadas em alguns portais, você dava moradia em mais de uma residência. Deu moradia inicialmente em uma casa da sua família no litoral de São Paulo e depois lá em Atibaia. E onde é que estaria o problema? Você estaria aí escondendo a principal testemunha de um esquema que poderia prejudicar o seu cliente.
Por isso que alguns juristas, alguns operadores do direito também, estão interpretando que você pode ser enquadrado, sim, no crime de obstrução de justiça. Só que nesse momento os bolsonaros precisam mover as peças muito rápidas nesse xadrez aí, porque de um lado tá o Queiroz e do outro tá o Assef. E qualquer peça errada movimentada nesse tabuleiro aí pode levar o clã Bolsonaro a sofrer um checkmate ao mesmo tempo do Assef e do Queiroz. E a gente vai ver a devassidão política que essa família vai acabar sofrendo. Eu acho só interessante uma coisa, o clã Bolsonaro sempre foi hipócrita e oportunista, como a gente tem visto agora no poder. Só que eles sonharam alto demais. Eles acharam que chegando nos cargos que eles chegaram, as falcatruas, as maracutaias que eles faziam, continuariam lá escondidas. Seria óbvio que isso não iria acontecer. E parece que eles não aprenderam e vão aprender da pior forma possível. Eu vou ler aqui trecho da fala do Assef, porque ele tenta defender o Jair Messias Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, alegando que eles dois não sabiam de nada. Que ele fez isso para proteger o presidente por livre e espontânea vontade. Só que eu acho que é aí justamente que estaria o jogo das palavras. Quando ele diz que o presidente e o Flávio não sabiam de nada, ele quer deixar claro que se as conversas vazarem lá no celular do Queiroz e comprovar que o Bolsonaro e o Flávio sabiam, vai entrar no bolo aí o Assef, possivelmente com a delação premiada também, obviamente, e vai ficar comprovado que o clã Bolsonaro agia para esconder o Queiroz. E antes de ler a fala do Assef aqui, eu queria levantar de novo uma pergunta para vocês. Cadê o Bolsonaro? Alguém tem visto ele por aí? Será que trocaram ele por outra pessoa? Porque é outro político que está ocupando a presidência da República agora. Não é o Bolsonaro. Até a maneira de se postar. Tá assim, tá falando manso, não consegue nem levantar a cabeça, o braço direito, mal olha para a câmera, de cabeça baixa. Onde é que está o Bolsonaro? Vamos ler aqui a fala do Assef. Na minha opinião, aqui tem um monte de pegadinha que acabam, de certo modo, sendo indiretas para o clã Bolsonaro. Vamos lá. Eu tive informações absolutamente procedentes e formei a minha convicção de que iriam matar Queiroz e iriam colocar a culpa no presidente Bolsonaro para fazer um inferno na vida dele. Na verdade, seria uma fraude, algo parecido com o que tentaram fazer no caso Marielle, com aquela história do porteiro que mentiu. E aí ele segue abaixo falando que ele não pode contar algumas coisas porque ele é advogado, e ele diz que ele não contou para o Flávio nem contou para o Bolsonaro. Ele omitiu essa informação do presidente e omitiu também do Flávio, por motivos que ele se reserva ao direito dele como advogado não falar. Na verdade, é óbvio aí que ele sabe que vão encontrar no celular do Queiroz ou no próprio celular dele, em algum momento, informações que ligariam aí o Flávio, o Bolsonaro, o Assef e o Queiroz em um ciclo que comprovariam a interação, ou seja, vai ficar claro e evidente que o Bolsonaro e o Flávio saberiam sim que o Assef estava protegendo o Queiroz. Então imagina como é que vai ser o final de semana da família Bolsonaro, de alguns políticos no estado do Rio de Janeiro, das milícias do Rio de Janeiro e da cúpula da Polícia Militar. Porque o Queiroz pode abrir o bico e acabar com tudo isso. A mesma coisa pode acontecer com a Assef, de abrir o bico e acabar com o governo Bolsonaro. E como eu tenho dito em alguns vídeos aqui, o tic-tac está contando, o tic-tac está contando. O Queiroz já manifestou interesse em fazer uma delação premiada. O Assef, ele só precisa ser preso para que ele também se manifeste interessado em fazer uma delação. Até porque o clã Bolsonaro, como o Bebiano já mostrou, como o Santos Cruz já mostrou e como tantos outros políticos já mostraram, não são fiéis a ninguém. Eles são fiéis a eles mesmos, ao passo de jogar os amigos, entre aspas, aos lobos e deixar os amigos serem devorados. Eu queria pedir que vocês comentassem aqui embaixo o que é que vocês acham dessa possibilidade aí do Assef também acabar abrindo o bico e falando mais coisas, porque a gente tá vendo que se apertar um pouquinho mais ele vai soltando, ele é muito instável, a gente consegue perceber claramente que ele não consegue manter as versões. E não sei se vocês lembram, inclusive, nessa semana ele chegou a dar entrevista também para a CNN, dizendo que o Queiroz nunca deixou de comparecer em uma audiência onde ele foi convocado para depor, e aí o Caio Junqueira na CNN falou: não, senhor advogado, lá em dezembro de 2018 ele não compareceu. E lembre você que, segundo informações dos funcionários do hotel lá em Atibaia, esse período ele é condizente aí com o prazo que o Queiroz estaria sendo convocado para depor. Ou seja, o Assef estava sim escondendo o Queiroz para poder tentar moldar o seu depoimento
ou coagir testemunhas, como o Ministério Público já tenta comprovar aí, já que algumas testemunhas já disseram que foram coagidas, para que não prejudicasse o seu cliente naquele momento, o Flávio Bolsonaro. E a própria advogada, que em tese seria amiga do Queiroz aí, que fez essa amizade através do ACEF, quando ela diz, por exemplo, que ela não se recordava de ter chamado ele de anjo, que ela sempre se referiu a ele como Dr. Fred, e aí o repórter pergunta a ela de novo, mas você sabe se o Queiroz o tratava como anjo? E quando ela diz, por exemplo, que ela faz, ai meu Deus, essa pergunta eu prefiro não responder. Para mim, o ai meu Deus já responde muito mais do que ela dizer que sim ou não sabia que o Queiroz chamava ele de anjo. Bota aqui embaixo o que é que você acha que vai acontecer, em quem você aposta suas fichas, se você aposta que o governo vai cair, e não só cair, se o governo vai cair com consequências, inclusive, que possam gerar a prisão desses políticos após a saída deles do governo, ou vocês acham que isso vai acabar em pizza? Eu vou ser sincero, pelo que eu tenho percebido aí, não estou achando que vai acabar em pizza, não. Eu acho que as coisas vão piorar sim a cada dia que passa. Inclusive o desembargador que votou favorável aí para levar o processo do Flávio Bolsonaro para a segunda instância, algumas pessoas já estão pedindo aí uma análise da decisão dele, porque segundo denúncias que foram feitas, ele teria uma proximidade muito grande com a advogada do Flávio, que era uma das partes interessadas, e isso poderia torná-lo suspeito para julgar, por exemplo, esse caso envolvendo o Flávio Bolsonaro. Mas independente disso, eu já tinha dito que o Flávio Bolsonaro não iria conseguir anular, até porque ele não era o objeto principal dessa investigação, e sim o Queiroz. Tanto que aconteceu o quê? Nesse momento, a denúncia que envolve o Flávio Bolsonaro passou para a segunda instância, mas tudo que foi feito pelo juiz Flávio Itabaiana até então foi mantido. A prisão do Queiroz, as operações para poder recolher provas, o mandato de busca e apreensão, o mandato de prisão da mulher do Queiroz, está tudo do mesmo jeito que o juiz Flávio Itabaiana determinou. Vamos aguardar esse tic-tac aí, porque não tem escapatória. A gente está vendo o que está acontecendo isso aqui, ó. As coisas estão se afunilando, né? Tava assim pro Bolsonaro, agora tá ficando assim, ó. Afunilada. No mais, eu queria que vocês fossem aqui, por gentileza, no primeiro comentário desse vídeo, que estarão as informações que eu passei para vocês checarem aqui. E também vai estar o link da compra do meu livro, que está na pré-venda, falando de política sem politiquês. Eu espero que vocês possam adquirir o livro e me ajudar também nessa nova empreitada aí de escritor. No mais, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.